Olá, então, dando continuidade, né, a gente estava falando sobre os distúrbios do corpo caloso e o Dia Internacional da Conscientização dos Distúrbios do Corpo Caloso, né? Porque o corpo caloso, a falta dele, ou a má formação, né, parcial dele, é um dos aspectos principais das questões neurológicas da minha filha, né? Digo uma das questões principais porque são algumas e eu vou explicando conforme a gente vai gravando os vídeos, né? Mas ela é uma das principais e foi a primeira que a gente descobriu. A genesia ou digenesia do corpo caloso da minha filha, ele foi descoberto no segundo morfológico, né? E foi durante o pré-natal, ali por volta do 5º mês. E isso mostra a importância do pré-natal certinho, das datas, porque uma coisa que eu descobri é que não dá para ir fazer a ultrassom na data que a gente quer. Cada estrutura que o médico ultrassonografista vai observar em cada trimestre, em cada mês, em cada semana de gestação, ela tem uma janela de tempo para ser observada, né? Então, assim, tudo que a Raquel tem já estava lá. Já estava lá desde o começo, só não era possível de se observar até chegar a data. Então, assim, no segundo obstétrico, que é o que ele vai ver, né, que o ultrassonografista vai ver toda a formação do bebê, se tem todos os dedinhos, e é o que geralmente as famílias que não conseguiram ver mais cedo o sexo do neném descobrem. Então, assim, ali naquele dia, né, eu e meu marido, a gente saiu sabendo que era uma menina, mas também sabendo que alguma coisa não estava muito certa. Então, assim, o que primeiro sinalizou a genesia do corpo caloso foi o tamanho dos ventrículos laterais do cérebro da neném, né, que estavam fora do tamanho esperado. Mas a gente saiu nesse dia, assim, com um pouco sem saber que tinha algo realmente errado, né? Porque o cérebro do neném é a parte maior do corpo dele, né? Tanto quando ele nasce, como enquanto ele está desenvolvendo. Então, conforme as outras partes crescem e se desenvolvem, essa parte também ela tende a tomar proporções mais de acordo com o tamanho do neném, né? Então, a gente saiu de lá com o ultrassonografista falando para a gente voltar na semana seguinte, poderia ser, né, que aquela medida estivesse na semana seguinte dentro dos parâmetros esperados. Não estava, né? E aí, com isso, a gente descobriu a má formação do corpo caloso, que, como eu falei, é uma parte que liga, é uma parte central do cérebro que liga os dois lados do cérebro, né? Os dois hemisférios. O corpo caloso, né, a Associação Nacional dos Distúrbios do Corpo Caloso dos Estados Unidos, ela define, eu acho muito legal assim de entender, ela define o corpo caloso como sendo uma via rápida de informação do nosso cérebro, né? Uma vez que a gente não tem acesso à via rápida, o nosso cérebro precisa achar vias mais longas para poder transmitir as informações, né? Esse acesso às vias, essas vias secundárias, né, quando a gente não tem o corpo caloso, ela é feita com base na neuroplasticidade do cérebro e também com base a todos os estímulos que é dado a essa criança, né? Digo criança porque o corpo caloso ele é uma estrutura que não cresce depois. Ou você tem o corpo caloso perfeito, né? Ou você não tem. Tem ele talvez mais fininho, que é a hipoplasia do corpo caloso, ou talvez faltando uma parte dele, que é a digenesia do corpo caloso. Então a gente tem 3 possibilidades. A agenesia do corpo caloso, que é realmente você não tem aquela estrutura de jeito nenhum. A hipoplasia, tem ele, mas ele tá mais fino, tá menorzinho, e tem a digenesia, que é quando forma uma parte do meio para trás, do meio para frente, tá faltando uma parte. Alguns estudos mostram que a digenesia, quando você tem ele, mas ele mal formado,
ele pode acarretar alguns caminhos secundários piores, né? Porque assim, uma coisa é você não ter essa estrutura e seu cérebro ter que se virar ali para conseguir passar, transmitir, né, as informações de um lado para o outro, o seu cérebro funcionar, né, de uma forma mais plena. E aí ele vai procurar caminhos. Outra coisa é você ter parte do caminho correto e ele ainda ter que procurar esses caminhos. Então, assim, os estudos mostram que nesses casos as crianças elas têm mais tendência a ter convulsões devido a, né, essa estrutura ali, essa informação, esse caos que vai se formar. E a minha filha ela entra nesse grupo. Mas assim, também o cérebro é uma coisa doida, assim, né? A falta ou a má formação do corpo caloso, ele pode ocasionar inúmeros sintomas e que vão de quase nenhum a muitos. Então, assim, é um espectro, né? E isso é muito difícil, você sair de um consultório sem saber o que vai acontecer, né? Porque qualquer coisa pode acontecer e muito depende dos estímulos e da própria resposta individual, né, daquela pessoa. Então, assim, muitas pessoas têm algum distúrbio do corpo caloso, é mais comum do que se imagina, né? Apesar de ser colocado como uma categoria rara, não é tão raro assim. E ela é colocada numa categoria rara porque os exames de imagem são muito recentes, né? Eles são da década de 80 e o acesso a uma ultrassonografia, uma ressonância, uma tomografia é muito recente, né? Não é todo mundo que já fez uma. Muitas pessoas descobrem por acidente que tem alguma má formação, mas elas são super autônomas e conseguem ter uma vida assim, né? Com uma certa qualidade. E quando descobrem que tem algum distúrbio, né, ali nessa parte neurológica, por acidente, conseguem entender algumas dificuldades que elas tinham, sejam social, né, do âmbito social, do âmbito emocional. Então, assim, a falta do corpo caloso, ele pode ocasionar algumas dificuldades, principalmente na puberdade, se é um achado isolado, né? No caso da minha filha não é isolado, então a gente tem assim algumas situações que, né, vou explicar um pouco mais para frente, mas é importante que quem se depara com esse diagnóstico tem grandes chances de, se for isolado, ter uma qualidade de vida muito legal, tá? E tem a Associação Nacional dos Distúrbios do Corpo Caloso dos Estados Unidos e tem a Corpal, que se eu não me engano é da Austrália, mas eu olho isso direito depois, que são associações que dão suporte, né, às famílias e que tem muita troca de famílias ali, de informações e de desenvolvimento de cada criança, né, e tem adultos lá também que podem dar uma visão um pouco mais ampla, né, de como é viver com, né, uma certa formação, uma certa má formação significativa no cérebro. Então, hoje eu vou parar por aqui, né? Acho que é bastante informação. E eu tô deixando ali embaixo um Pix solidário, porque conforme a gente for caminhando nos vídeos, vocês vão ver que a deficiência ela traz muitos gastos. E vou falar um pouco mais e só quando a gente está dentro né, desse grupo é que a gente percebe que não é fácil, né? Ninguém está preparado para isso, mas os gastos são ridículos. Então, assim, vou parar por aqui e vou abrir uma caixinha de perguntas para ver, né? Quem tem dúvida ou gostaria de saber de algum detalhe que eu não falei aqui nesse vídeo, tá bom? Obrigada.